Boa noite a todos. Abro formalmente, então, é a 15ª reunião, Shelby? 14ª, eu acho. 15ª. 15ª reunião do colóquio virtual do Observatório. Nesses tempos de pandemia, a gente consegue se reunir ainda virtualmente todos os meses. Um prazer reencontrá-los para falar sobre histórias em quadrinhos e tudo que está acontecendo de novo na área, principalmente na área de pesquisa. Então, hoje a gente tem uma programação aqui, como sempre, com uma apresentação de uma pesquisa e depois a discussão de mais um capítulo do livro que nós estamos discutindo atualmente. O Roberto já fez a apresentação das últimas aquisições que ele fez, para todo mundo ficar aqui com água na boca, porque eu pensava que todo mundo era pobre, só o Omar que era rico, mas pelo jeito o Roberto também é, né? Então, antes que o Nobu faça o trocadilho, faço eu. Né? Então, mas tem mais, quem também está lançando um material interessante aí é o Leandro, que lançou um livro sobre a época do Covid. Eu queria que o Leandro falasse um pouco sobre esse lançamento dele, que ele, inclusive, já divulgou na página do Facebook do Observatório. Leandro, você tem a palavra para falar do seu livro. Opa, obrigado, professora. Boa noite a todos. Pois então, eu tava difícil, né, trabalhar com toda essa questão que envolve a pandemia, né? Muitas vezes, assim, eu dispersava, né? E aí uma forma que eu encontrei para meio que exorcizar, né? Ser uma catarse, até tinha comentado com o professor Valdomiro, foi fazendo esse livro, né? No início eu estava pensando só em contar a história de uma família, né? Que passa pelas consequências da pandemia, né? E tendo que lidar com isso. Só que em 5 meses, assim, trabalhando nesse livro, acabei chamando algumas pessoas, convidei algumas pessoas. Então, tenho aí o professor o Pedro Halal, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar, né, fez um texto ali, foi muito bacana dele ter participado, né. Tem um amigo aí que é professor de História e também diretor de uma escola em Porto Alegre, também contou um pouco da experiência dele, e uma enfermeira de um grande hospital, né? E, bom, tem a parte gráfica, na parte da HQ mesmo que eu fiz, que envolve aí uma família, né? Enquanto a gente vê reflexões ali do pai, né? Que não sabe quais serão as perspectivas dele, acaba parando no hospital e daí a gente vê também médicos e enfermeiros também falando um pouco da pandemia, né? Como é que pode ficar caótica a situação no hospital se as pessoas não tomarem alguns cuidados. Então, foi mais ou menos isso, né? Foi, digamos, desenhar uma coisa que a gente escreve e as pessoas parece que não se dão conta, sabe? Então foi isso, eu lancei no domingo. Parabéns, então, Leandro. Muito bom. Agora já tem no Face. Espero que gostem, né? E se quiserem compartilhar, fiquem à vontade, ele foi feito para isso. Coloque para todos no chat o endereço do seu livro, claro. Tá, legal. Pessoal, e muito obrigado aí de novo, viu? O Thiago quer... Parabéns. Obrigado. Thiago levantou a mão. Queria dar um aviso, se puder, fazer um comentário também do lançamento. Posso? Sim. Bom, queria, assim, para mim é uma emoção muito grande rever todos vocês. Esse período de agosto e setembro era o período que a gente se encontrava na USP, nas jornadas internacionais, e aí não poder ver o Selby, o Valdomiro, o Roberto. E era o período que a gente lançava sempre, professor Valdomiro, a coleção Quadrinhos de Educação, né? Todos os volumes foram lançados na USP. E aí nós estamos lançando agora, de meia-noite, o 6º volume, com a participação do Marcelo Travassos, que está aqui, não sei se mais alguém do livro está aqui, organizado por mim e pelo Amaro Braga, Quadrinhos de Educação, volume 6, lá no Catarse, em catarse.me/HQ Educa. E aí é o primeiro que a gente está lançando pela minha editora, Quadriculando, com conselho editorial, formado por doutores, em parceria com a editora Anita Garibaldi, que já tem mais de 20 anos de publicação de livros
no Brasil. Então é isso, convidar os colegas para conhecerem o projeto, darem uma passada lá, né, e prestigiarem aí a publicação sobre quadrinhos e educação no Brasil. Obrigado, pessoal. Oi, Gazi. O Thiago também, pela editora dele, publicou o Condorito. Tem mais um que eu comprei, que eu não me lembro agora. Então, a gente publicou Condorito, depois o e-book A Fantástica História dos Quadrinhos, o Pintamonos, que é um quadrinho premiado no Uruguai e Argentina, Morrer pelo Che, estamos com a pré-venda do Viúvo, quadrinho chileno também, entramos com quadrinhos de educação, a Gibi. A Gibi é uma revista, inclusive, que eu considero muito importante, que a gente precisava de mais divulgação, porque é uma revista com conselho editorial de 21 países, 130 páginas, ela é digital, né, publicada em português e em espanhol. A gente vai estar lançando o número 2 agora em outubro no Catarse, é possível ainda adquirir junto o número 1. E vamos fazer um anúncio bombástico essa semana, que eu ainda não posso dizer. Mas vem coisa aí grande nessa semana. Pintamonos é muito bom. Fala da Frida Kahlo, fala do Trotsky, todo aquele contexto dos anos 40 no México. É muito interessante. Eu adorei, Roberto, traduzir o Pintamonos. Foi assim, um trabalho maravilhoso. Eu ria sozinho. É uma obra muito bacana. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pena que não presencialmente. Mas o importante é estar presente. Conseguiu o áudio, Valdomiro? Não? Enquanto isso, só falar da Cyber Jornadas, né? Nós estamos entrando aí quase na contagem regressiva, né, pro evento, que é no final do mês. Nós estamos tendo muito trabalho, porque tivemos um recorde aí do número de inscritos nessa modalidade virtual, né? Está esperando agora o pessoal enviar os vídeos, né? Muita gente já enviou, mais de 20 pessoas já enviaram, pelo que eu vi no site. E lógico que a gente tem limites técnicos, né? Nem todo mundo pôde participar, né? Infelizmente não deu, mas esperamos que no ano que vem aí as coisas melhorem para termos as jornadas presenciais e quem sabe aí um modelo híbrido também para o pessoal que não puder também participar. A gente vai pensar uma forma de equilibrar esse jogo aí para todo mundo participar. Vamos ver se o Valdomiro voltou. Voltei. Eu acho que eu voltei. Voltou. Então, que eu tava sem voz aqui. Me tiraram a voz. Alguém mais tem alguma novidade? Alguma notícia? Gazi, por favor. Sem áudio, Gazi. Está sem áudio. Põe o áudio. Eu não levantei a mão, não. Fui coçar a sobrancelha aqui. Estou sem novidade. Se alguém achei que você tinha levantado a mão. Seminário Vou aproveitar, então. Se alguém ainda quiser participar do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual com narrativas visuais ou algum artigo, a gente prorrogou até o dia 13. Legal. Eu deixo o link ali daqui a pouco. Mas não estou com novidade, não. É só isso. Então, podemos então começar com a programação? Então, hoje, quem vai apresentar a pesquisa hoje é o Gustavo Brunetti, que defendeu na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no curso de Ciência da Tradução. O trabalho dele, eu participei da banca, achei tanto de qualificação como da banca final de mestrado, e achei que é um trabalho bem interessante que vale a pena a gente conhecer. Então, passo a palavra para o Gustavo, agradeço a presença e a generosidade de apresentar para nós a sua pesquisa. Tenho certeza que vai chamar muita atenção. Você tem a palavra, Gustavo. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ser convidado para falar aqui. Bastante prestígio para mim. E como o professor disse, ele foi parte da banca, tanto da qualificação quanto a banca de defesa, né? E nas duas ocasiões fez bastante comentários, vários comentários bastante pertinentes que me fizeram mudar a pesquisa, e por isso eu também agradeço. Bom, então eu vou começar a apresentar aqui.
Que apareceu para vocês? Bom. Sim. Obrigado. Sim. O nome do meu trabalho é O Presente de Eli Gomes, a tradução de O Presente de César, da série Asterix, durante a ditadura militar. E chama O Presente de Eli Gomes, vocês vão ver quem é Eli Gomes daqui a pouco. O objetivo desse meu trabalho foi contextualizar, analisar e discutir as diferenças entre duas traduções brasileiras do álbum O Presente de César, da série Asterix. Eu imagino que eu não preciso falar muito da série Asterix para vocês, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem, pelo menos, algum contato, né? Mas eu vou falar um pouco da publicação que ele teve aqui no Brasil. Foram principalmente duas publicações. A primeira foi feita durante os anos 60 e 70, principalmente pela editora Cedibra, e foram os 24 álbuns feitos pelos dois autores originais. Coincidência ou não, depois que eles pararam de fazer, né, porque um deles morreu, o Goscinny morreu, também não foi publicado mais pela Cedibra. Uma coisa importante é que todos eles foram publicados sem data de publicação aqui. Tem a data da publicação no original, mas não a data de publicação aqui no Brasil. Então, isso faz ficar um pouquinho mais complicado saber exatamente quando foi publicado cada um dos álbuns, né? E uma característica dessa edição da Cedibra também é que tem pouca padronização. Uma das coisas que foi na segunda na retradução, né? Uma das coisas que eles alegaram foi que eles quiseram padronizar um pouco mais a tradução. Então, às vezes acontecia da saudação romana, está escrito como salve, às vezes estava como ave. Isso foi resolvido na segunda tradução. E a primeira teve 8 tradutores diferentes, e eu vou mostrar depois um pouco sobre eles. Mas o mais importante de tudo mesmo é que, se foi publicado entre 67 e 1984, quer dizer que todas as publicações foram feitas sob censura. E dos capítulos que eu fiz foi sobre a censura. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Já a segunda tradução, ela foi feita pela Record, ou Record, eu não sei exatamente como se fala essa editora, mas é a Record, a partir de 1985. Mais recentemente, acho que foi em 2018, eles retraduziram alguns dos álbuns novamente, né? Mas eu não coloquei nesse meu trabalho isso porque é essa passagem da ditadura para a redemocratização que me interessa mais. O que é interessante, dos 24 álbuns, 14 foram retraduzidos. 10 continuaram do jeito que estava antes. No máximo foi reletrizado. E essa é uma tradução, o projeto editorial deixou tudo mais padronizado, realmente. E desses álbuns, quase todos, quando eles foram retraduzidos, Cláudio Varga foi o retradutor. E, como foi em 1985, todos eles estão marcados como 85, a data de publicação. Essa publicação aconteceu após a reabertura democrática. Então, essa comparação de traduzir durante a ditadura ou traduzir durante uma época de democracia é o que me interessou. Então, comparar as duas traduções foi o ponto de partida desse meu estudo. Então, eu fiz um gráfico aqui mostrando alguns números, né, que dos 24 álbuns, 14 foram retraduzidos. Desses 14, 7 haviam sido traduzidos por Eli Gomes antes. E quando eu falo de retradução, eu digo que é uma retradução, alguns álbuns foram retraduzidos com base na tradução anterior. Né? Então, mais um gráfico aqui. Eu peguei 5 álbuns para a gente comparar. Então, eu tenho o Asterix Gladiador, Asterix Entre os Helvéticos, Asterix e os Louros de César, Asterix da Cisânia e o Presente de César. E eu comparei o original, a primeira tradução e a segunda tradução. Peguei e contabilizei quadrinho por quadrinho. Eu caracterizei, eu classifiquei entre quando tinha traduções iguais, ou seja, o quadrinho tinha tradução exatamente igual nas duas traduções, quando tinha alterações mínimas, ou seja, você tinha, assim, às vezes uma preposição que mudava,
ou se não, alguma correção gramatical até. E também marquei quando tinha várias alterações, ou seja, quando dava para perceber que é uma tradução que foi feita do zero mesmo, que não tinha, muitas vezes não tinha nada a ver com outro quadrinho. E isso eu estou levando em conta que às vezes um quadrinho tinha uma palavra só, que era tipo merci. E aí aparecia obrigado nas duas vezes, né? Isso não seria um grande mistério. Mas mesmo assim, quando você coloca em perspectiva, estatisticamente falando, dá para perceber bastante a diferença. Porque olha só, aqui no Asterix Gladiator, quase 80%, mais de 80%, na verdade, das vinhetas apareciam com tradução bem diferente. E quase nada aparecia uma tradução igual. Quase a mesma coisa a gente vê aqui nos Helvéticos. Quase 80% tradução igual, bem diferente, na verdade, e pouca coisa como tradução igual. Já nos Louros de César, olha só qual a porcentagem, quase 50% das vinhetas estavam iguaizinhas de uma tradução para outra. E as traduções mínimas, se você contar as iguais com as mínimas, é quase tudo. Isso se repete aqui na Cisânia e também se repete no Presente de César, apesar de não ser tão gritante contra essas duas. Isso me dá a impressão de que, quando o Cláudio Vaga fez a retradução, ele não fez a retradução dele do zero. Ele pegou e fez uma tradução baseada na tradução anterior. O que é um problema, porque não está acreditado ao tradutor anterior nessas traduções aqui. Todas elas estão escritas com o tradutor Cláudio Vaga e acabou. Bom, e por que o Presente de César, né? Por acaso, esse foi o primeiro álbum que eu peguei quando eu comecei numa disciplina como ouvinte. Eu me propus a fazer uma comparação entre dois álbuns, e logo o primeiro que eu peguei foi um que já estava cheio desses elementos que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que são as inserções. Tive muita sorte. Né? E uma coisa importante sobre o Presente de César é que, no Asterix, como todo, na verdade, é que tem um forte teor político. Quem já leu Asterix sabe que tem um teor político muito, muito interessante. Então, quando eu comecei esse estudo, a primeira suposição é que os elementos políticos teriam sido removidos por causa da censura na primeira tradução, e depois a segunda teria colocado de volta, ou pelo menos não teria removido esses elementos políticos. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem a personagem falando: "Mais si papa ne devient pas chef de village, no partiront baba." Então, tem esse devient aqui, que é o tornar-se, né? Tornar-se o chefe da vila, ou do vilarejo. Eu fui surpreendido. Por quê? O que acontece essa aqui é uma tradução da Cedibra, aquela primeira. Não só não foram removidos os elementos políticos na primeira tradução, como tem até mais elementos políticos inseridos, né? E não tem equivalente no original. E eu quis chamar isso de inserções. Então, voltando aqui, olha só, ela fala devient, que é tornar-se. Aqui na tradução, ela fala: "Mas se papai não for eleito chefe." Obviamente, se tratando de uma eleição, e fica claro que é uma eleição na história do álbum, a tradução ela só explicita algo. Só que ela coloca na boca da personagem uma palavra que não estaria no francês, não tem equivalente no francês, que é uma palavra do campo semântico político. E essas inserções foram removidas na segunda tradução, que foi feita durante a democracia. E às vezes essa inserção eu acho que é até uma inserção bem leve, mas tem algumas inserções que são um pouquinho mais fortes. Olha só, ele fala assim: "Il faut avouer, preciso confessar que todos estão loucos, né? Os nossos companheiros estão loucos." O que ele fala na primeira tradução é: "A campanha eleitoral está deixando todo mundo louco." Campanha eleitoral não tem nenhum equivalente. Então, essas inserções foram o objeto principal de estudo. O que essas inserções fazem para o entendimento geral do álbum, e é uma questão de discurso também. Bom, e quem fez isso? Quem fez isso foi uma pessoa chamada Eli Gomes.
e eu não tenho nenhuma informação, a pessoa que traduziu, né, fez essa primeira tradução, eu não tenho nenhuma informação sobre Elio Gomes além do nome. Eu não sei se é homem ou mulher, eu não sei que idade tinha, eu não sei se era uma pessoa que era tradutor em tempo integral ou traduzia de vez em quando, porque nessa primeira tradução deles, da Cedibra, o Jorge Pontual traduziu também, então tinha algumas pessoas que não eram tradutores mesmo, mas fizeram traduções nessa época. Eu não sei nada. Tudo que eu procurei, eu procurei em hemerotecas, assim, e o que aparecia era, quando aparecia em relação à tradução ou alguma coisa assim, aparecia que também que fez uma tradução para Asterix, ou se não, uma tradução, ele ou ela fez uma tradução para o Mortadelo e Salaminho. E só. Eu encontrei outras pessoas, Eli Gomes, mas assim, tipo, fiquei sabendo que foi uma pessoa que morreu num acidente de van em 70 e tantos. Mas em relação à tradução, inclusive eu não consegui encontrar em hemeroteca nada até da publicação de O Presente de César, né, que eu vou mostrar depois umas dificuldades que eu tive em relação a isso. Bom, mas o que eu sei é que Elio Gomes se valeu de 3 aspectos, 3 circunstâncias, para publicar a tradução sem ser notada pela censura. Porque o que eu imagino é que colocar uma coisa dessas assim podia chamar muita atenção da censura. E chamar a atenção da censura na época era muito perigoso. Né? E o que ela se valeu? Ela se valeu de, primeiro, o funcionamento da censura na época. Em segundo, as características da linguagem das histórias em quadrinho em geral. Em terceiro, as características da série Asterix. Então, ela se apoiou nesses 3, ou ele se apoiou nesses 3 aspectos para conseguir publicar e não sofrer sanções. Uma tradução extremamente política. E ela é extremamente política, ainda mais se a gente considerar o período, né? Já é política em qualquer período, mas nesse período era muito mais forte. Então, eu vou falar um pouco sobre a tradução e a censura. Começando pela ditadura militar do Brasil, né? E eu estudei bastante sobre o tema, e inequivocamente essa ditadura aconteceu. A gente, no meu trabalho, eu me apoio em muitos estudiosos para mostrar que realmente aconteceu e não é inequívoco que isso aconteceu. E vou fazer um breve histórico da censura, que em 1º de abril de 64, esse não é a data oficial, vamos dizer assim, mas foi quando aconteceu mesmo. Eles falam que foi no dia 31 de março, mas foi dia 1º de abril mesmo. Teve o golpe militar que depois o presidente João Goulart. Em 64 mesmo, poucos dias depois, eles lançaram um ato institucional número 1, que dissolvia, removia vários direitos, mas é mais importante para a gente aqui a introdução do AI-5, porque no AI-5 é quando várias políticas e políticas mesmo, várias normas abriram para que a censura ficasse mais forte e mais institucionalizada. E isso foi até mais ou menos 79, quando o governo Figueiredo teve a reabertura democrática. Foi quando começou a ter uma reabertura, mas ainda assim a censura era algo inconstante. Em 83, começaram as campanhas para direta já, para eleição direta de presidente, e o que muitos estudiosos mostram como fim da ditadura é a eleição do primeiro presidente civil. Na verdade, ele não foi eleito, né? O Tancredo Neves foi eleito, mas a posse de um primeiro presidente civil desde o início, desde o golpe. Alguns estudiosos consideram a ditadura militar até 89, que foi quando o primeiro presidente foi eleito realmente diretamente, porque o Tancredo foi de maneira indireta. Mas aqui nessa pesquisa eu vou considerar 85 mesmo. Né? Bom, e como funcionava a censura durante o regime militar? Antes do AI-5, não era aparelhado, existia censura, mas era uma coisa muito, vou dizer, mambembe, vamos dizer assim. Né? Pegava, às vezes, uma coisa aqui, outra ali, mas existia ainda uma liberdade de publicação de muitas coisas. A vida cultural era bastante voltada para a esquerda na época. Mas,
quando o AI-5 foi promulgado, a censura começou a ser sistematizada. O que aconteceu? Foi que teve censura prévia à imprensa, começou a ter censura prévia, então tinha censores dentro das redações dos jornais e das revistas, o censor tinha poder de falar, isso não vai sair. Teve uma regulamentação da censura em 1970, só que essa regulamentação ela é bem vaga, porque olha só, ela proibia publicações contrárias à moral e os bons costumes, que estimulam a licença, insinuam o amor livre e ameaçam destruir os valores morais da sociedade brasileira. Ou seja, apesar de ter uma regulamentação, não foi uma regulamentação de tipo deixar certinho. Não, foi uma regulamentação que deu vazão para os censores colocarem o que eles quisessem. Eles tiveram poder para censurar, mas eles não tinham nenhum critério muito específico, porque, assim, contrárias à moral e os bons costumes, ameaçavam destruir os valores morais da sociedade brasileira. Isso é muito vago. Então, eles não tinham muita objetividade, então os censores usavam critérios pessoais e arbitrários. Às vezes, o censor nem falava qual era o critério, você perguntava por que foi censurada uma obra, e ele colocava, porque estimula a licença. Mas não falava exatamente qual foi o ponto, qual é o elemento que tinha isso. E apesar disso, o número de censores era muito insuficiente, porque apesar de terem contratado, né, houve vários concursos contratando censores, e o número de censores do começo da ditadura para o final cresceu muito, mas sempre foi insuficiente perto do volume editorial do Brasil. Então, na prática mesmo, o que acontecia é que quase todos os atos de censura no mercado editorial, e eu estou falando assim, de censura depois, né? Não existia censura prévia no mercado editorial, só na imprensa. Mas o que acontecia era, tinha uma denúncia. Alguém denunciava para as autoridades, e só aí as autoridades iam ver o que aconteceu. Obviamente, alguns autores já eram visados, né? Então, se o Chico Buarque lançava um livro, a censura já tentava ver antes, ou se ele lançava um álbum, alguma coisa assim, a censura ficava em cima disso. Mas a maioria das coisas que eram lançadas, só depois se tivesse uma denúncia. E durante a abertura política, tinha bastante incerteza em relação ao futuro, em termos de censura. Por quê? Muitas vezes o que acontecia é que, dependendo do ministro da Justiça, a censura ficava mais rígida ou mais ou menos rígida. Então, você não sabia como ia estar a censura no próximo mês, não dava para planejar coisas. E no mercado editorial, as coisas não são feitas de um dia para o outro, né? Muitas vezes demoram, às vezes, até anos para um projeto editorial vir do começo até ser publicado, né? E a censura ela teve um fim lento e gradual, inclusive ela foi extinta de vez mesmo, acho que foi só nos anos 90, pelo governo do Itamar, se eu me lembro. Bom, e quais eram os interesses da censura? Eram dois interesses principais. Primeiro são os temas políticos, mas só quando evidentes. Por quê? Como os censores não tinham, eles eram meio despreparados, tanto em relação ao que censurar, quanto porque não tinha nenhum manual, nem nada assim, e eles também não tinham, eles eram despreparados intelectualmente. O que acontecia, o que eu percebi pelos estudos que eu fiz, é que só quando a coisa era muito literal, eles percebiam que eles percebiam um tema político. Teve um caso, né, no livro do Gonçalo Júnior, ele fala que uma das histórias foi censurada porque um personagem ele explodia uma estação de energia elétrica. E aí eles falavam que aquilo lá ensinava a pessoa a cometer um ato de terrorismo. Mas as outras histórias eram bastante políticas também e não passaram por essa censura. No Asterix, a gente percebe que os temas políticos são bem evidentes, mas eu imagino que se o censor lesse aquilo, eu não ia perceber. Eu achei muito impressionante o quanto precisava ser muito na cara
para eles perceberem que tema político. Ou se não, quando tinha palavras-chave, vamos dizer assim. Então, se tivesse comunismo, coisa assim, ou se não, tem um romance, Silas Manor, do Dickens, que tem a Casa Vermelha, e foi traduzido por Casa Amarela, porque eles tinham medo de que a censura pegasse o Casa Vermelha e achasse que fosse uma questão política. Foram apreendidos várias vezes exemplares de O Vermelho e o Negro, que não tem nada a ver com comunismo. Então, eram essas coisas que eles pegavam. Agora, sexo e erotismo, quando você tem numa HQ sexo e erotismo, é muito óbvio. Você bate o olho e percebe uma mulher pelada. Então, em termos de temas, nas histórias em quadrinhos, né, os temas de sexo e erotismo foram muito mais censurados do que os temas políticos. E aqui eu estou falando de histórias em quadrinhos, eu não estou falando de charge, porque a gente tem... É muito famosa a história do Pasquim, por exemplo, que existia quadrinhos no Pasquim, mas eram mais temas políticos em charge, não em histórias em quadrinhos mesmo. Bom, então, a censura, ela é muito importante para as ditaduras, e pela própria função da censura, ela não constrói nada, ela só apaga. Então, as ditaduras, elas querem apagar os outros discursos, vamos dizer assim. Né? Então, o Fiorin, quando tem um trabalho dele falando sobre intertextualidade e interdiscursividade, falando sobre Bakhtin, ele fala uma coisa muito interessante, que as ditaduras, elas são centrípetas, ou seja, elas tentam impor uma centralização nos discursos, ou seja, eles tentam não impor o discurso pelo enfrentamento dos outros. Não é falando, o meu discurso é melhor que o seu. O que eles tentam é suprimir, apagar todos os outros discursos. Enquanto as democracias são centrífugas, ou seja, elas tentam espalhar, diversificar e pluralizar o discurso. No regime autoritário, bom, isso eu não vou falar porque tem mais a ver com normas de tradução, eu teria que voltar, né? Mas o que aconteceu é que Gomes, quando fez a tradução dele ou dela, não só deixou de suprimir, como acrescentou, mas de uma maneira que não saltasse aos olhos, não fosse tão evidente à primeira vista. Por quê? Se você, por acaso, não soubesse o original do álbum do Asterix, você não perceberia que aquilo foi inserido. E, para mim, isso é uma forma de resistência. Bom, então, ela fez de maneira a não saltar aos olhos para não chamar a atenção da censura, ele ou ela. Então, esse foi o primeiro tripé. Lembra-se que eu falei do tripé, as três coisas de que o tradutor ou tradutora se valeu para não ser pego pela censura. Primeiro é o fato de que a censura tinha que ser feita pela denúncia, então o que ela fez foi fazer com que não chamasse atenção suficiente para ser denunciado. Então, vamos para o segundo elemento, que é a linguagem das HQs. Bom, uma coisa, eu incluí no meu trabalho uma comparação da literatura e das HQs, porque eu sei que é algo que, para os estudiosos de HQ, é algo até um pouquinho superado, né? Mas a maior parte, nos estudos da tradução, quase tudo que se faz se fala sobre tradução de literatura, quando se fala em narrativa e em arte. Tem muito pouco estudo ainda sobre tradução de HQ, comparativamente falando. Então, eu quis fazer uma comparação, né? Por que a literatura e as HQs são tantas vezes comparadas, né? Equiparadas, vamos dizer assim. Então, tem alguns elementos que eu imagino que são cruciais para isso. Primeiro, a possibilidade de narrativa, né? Você conta histórias tanto na literatura quanto nas HQs, não que seja necessário, mas é muito comum. Segundo, que tem um suporte tradicional, né, que é a tinta impressa na página, tanto para as HQs quanto para a literatura, são publicados em formato de livro, muitas vezes, ou de revista, né? Também tem o uso da escrita, que não é essencial nas HQs, mas que é muito comum também. E até o verbo que a gente usa, né, que é o verbo ler, a gente usa para os dois. Né? Mas, como o professor Paulo Ramos deixa bem claro no livro dele, na leitura de quadrinhos, são linguagens diferentes.
Na literatura, o uso da palavra é essencial, e na HQ, o uso da palavra é opcional. E tem muita coisa, né? Eu estudei bastante, eu peguei, me apoiei também no MacLeod, me apoiei um pouco também no Eisner, né? Mas, para mim, o que faz a HQ uma linguagem diferente de todas as outras é que na HQ tem o desafio de expressar 4 dimensões utilizando apenas 2. Porque quando você tem uma fotografia, você mostra 3 dimensões em 2. O filme mostra 4 dimensões em 2, né? Porque você tem o uso da profundidade, então você pega as 3 dimensões e você tem a dimensão do tempo. Essa dimensão do tempo, ela é colocada num quadrinho só. Isso é principalmente o que o MacLeod fala, né? Então, você tem, eu peguei um exemplo aqui, em que você tem esse soldado romano batendo no ombro, ele bate no ombro e levanta o braço para fazer a saudação, e ele fala ele tem uma fala, e tem aqui o barulho do bom, e outra pessoa fala isso. Então, é impossível que isso tenha passado tudo simultaneamente. Você pode até ter esse movimento dele aqui, junto com a fala dele, mas as outras coisas, elas tiveram que acontecer um pouco antes ou um pouco depois. Então, essa, para mim, é a principal característica da HQ. Você ter 4 dimensões em 2. Bom, e outra questão que eu me apoiei tem um trabalho do Thomas Scheck em que ele fala diferença entre texto e discurso na HQ. Então, o que é o texto? O texto é tudo aquilo que é escrito em palavras no quadrinho. Já o discurso são todos os elementos que existem na HQ, os elementos visuais. E isso engloba o texto. Porque a gente sabe, como o Eisner fala, né, que o texto também é palavra, o texto também é imagem, na verdade, na HQ. Eu fiz uma adição aqui, falar entre texto e discurso, eu chamei de discurso imagético, o que o Thomas Scheck chama de discurso, porque eu vou falar sobre discurso no viés do Bakhtin mais para frente, e aí ia confundir as duas coisas. Né? Mas, como eu dizia, o discurso imagético engloba o texto. Para o tradutor, o que é importante? O tradutor traduz o texto, mas ele não pode perder de vista o discurso imagético. Porque o discurso imagético pode comunicar muito mais coisas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, eu coloquei alguns exemplos de como a fala pode mostrar o volume, né? Então, esse personagem que está gritando. Aqui, o formato do quadrinho, né? Ele mostra essa coisa de frieza, mostra a frieza com que as duas madames estão se tratando, né? E no livro do professor Paulo Ramos, ele se aprofunda muito mais nisso. Eu imagino que seja para quem estuda quadrinhos, é um livro bastante básico. Eu imagino que vocês estão carecas de saber disso, essa questão. Mas a fala também no quadrinho, ela é muito importante para a caracterização das personagens. Então, você tem aqui no quadrinho de apresentação do Obelix. Aqui, com pouca coisa, você aprende muito sobre ele. Então, ele fala assim, ó, com licença, eu queria que meu cão aprendesse a buscar. Né? Então, o que você aprende sobre o Obelix? Você sabe que ele é educado, mas você também sabe que ele tem uma percepção muito distorcida a respeito da própria força e da força dos outros. Ele imagina que o cachorrinho dele vai conseguir pegar o menino. E ele também tem uma inocência que beira a infantilidade. E eu estou falando tudo isso porque a Eli Gomes, ou Eli Gomes, se valeu dessa questão do formato dos quadrinhos e do discurso imagético para não fazer parecer que as inserções são inserções. Então, esse é o segundo tripé. E também não parecesse estranho, ele ou ela combinou as inserções com as características das personagens. E eu vou mostrar vários exemplos depois para vocês. O terceiro tripé, então, é a própria série Asterix. E eu vou falar um pouquinho sobre o Presente de César, mas primeiro um breve histórico de Asterix, né? Asterix começou a ser publicado em 1959. O primeiro álbum foi entre 59 e 60, que eles publicaram um folhetim na revista Pilote.
Então era semanal, se eu não me engano, e aí vinha uma página, era a página que eles publicaram. E em 61 teve a publicação do primeiro álbum. E os outros álbuns, os próximos álbuns, até a morte do Goscinny, foram feitos assim. Eles publicavam primeiro em folhetim em alguma revista, quase todos eles na Pilote, depois eles mudaram 2 vezes de revista, mas depois vinha o álbum. Em 77 morreu o Goscinny. Então o Uderzo começou a fazer os álbuns sozinho. Em 2013 ele se aposentou e aí até hoje, né? Eu não sei se eles vão continuar, mas provavelmente vão. Eles lançaram, se eu não me engano, no ano passado um álbum. O Didier Conrad e o Jean-Yves Ferry passaram a ser os autores das revistas do Asterix. Eu não li nenhuma dessas novas, eu só li as clássicas mesmo, eu não li nem as que o Goscinny fez sozinho. Bom, e qual que é o estilo do Asterix? O público-alvo é infanto-juvenil. Então, por ser um público infanto-juvenil, mesmo os temas mais pesados são tratados de maneira muito leve. Então, você não tem nudez, você não tem temas sexuais. Então, você tem, por exemplo, o Obelix, ele se apaixona muito, mas é sempre muito atenuado. Ou se não, tem uma coisa que eu adoro nessa série, que quando aparece uma orgia em Roma, geralmente eles estão comendo queijo derretido, assim, não aparece, ninguém está pelado, ninguém está fazendo sexo numa orgia do Asterix. Isso me confundiu bastante quando eu era criança, adolescente, né, pré-adolescente, li a primeira vez. E a violência, toda vez que tem violência, ela é cartunesca. Então, quando o Obelix dá uma porrada no soldado romano, às vezes ele voa para longe, cai, mas quando aparece ele de novo, ele tá com uma faixa, com os passarinhos voando, estrelinha, coisa assim, mas é só cartunesca. Ou seja, o discurso imagético de Asterix tem bastante pudor. Isso fez com que fosse muito fácil o censor olhar e não ver nada demais. Foi um estilo muito bom para colocar inserções políticas, porque a imagem, que é como eu falei, o censor despreparado não ia perceber pelo texto, mas o discurso imagético era ok para os censores. E tem um estilo, o Asterix também tem um estilo bastante caricatural, né? Que o Barbieri fala que é um dos aspectos em comum entre o quadrinho e a caricatura, principalmente quadrinhos de humor e de ação ou aventura, que é justamente o estilo do Asterix, né? Então você tem aqui essa expressão do chefe, né? É muito exagerada, muito caricatural, porque, como o Barbieri diz, o realismo é preterido em prol da expressão. Então são salientados os aspectos mais significativos e a narrativa é clara e fluida. Isso acontece bastante ao longo de toda a série Asterix. E os personagens são caracterizados de forma bem clara, justamente por causa dessa caricaturização, né? Então eu vou falar de alguns personagens, caso alguém não esteja tão familiarizado com Asterix, ou não lembra muito bem, faz tempo que viu, vou falar sobre alguns personagens muito importantes, porque as inserções que Gomes faz têm a ver com o personagem também. Então, primeiro eu vou falar sobre o Obelix, né? Então, ele é muito forte. Ele tem aqui, ó, na primeira imagem, né? A imagem que começa os álbuns do Asterix, né? Ele tem um sorriso aqui que sugere que ele não é simples bruto, não é um brutamontes, vamos dizer assim. Bastante inocente e ele é suscetível a manipulações. Isso acontece nessa história. Por outro lado, a gente tem o Panoramix. Você tem, na figura já de apresentação dele, ele mostra a idade e a experiência. Ele é sensato, ele não se deixa enganar pelas aparências. Isso acontece em vários álbuns. Todo mundo acha que está acontecendo uma coisa, ele percebe de primeira. E por isso mesmo ele é o conselheiro do chefe da aldeia. E muitas vezes ele é mostrado como a voz da verdade, justamente pela idade e experiência e por ser sensato. Isso vai ser importante nas inserções feitas na boca dele também. A gente tem o Asterix, né? E o que ele fala na apresentação do início do álbum é que ele tem um espírito sagaz, inteligência viva, na tradução do Gomes é assim, que ele é muito perceptivo e ele vê tudo de maneira bastante objetiva. Quando existe um conflito, ele percebe o que cada um quer e por que o conflito está acontecendo. E geralmente são deles os planos que resolvem a narrativa. Então, tá tendo um problema, ele tem um plano que resolve tudo. Às vezes é o Panoramix, mas geralmente é o Asterix. E é o protagonista mesmo, né?
E a gente tem aqui o Abraha-Cursi, né, que em português ficou Abracursix, e existe uma contradição nele. Por quê? Como ele é apresentado no começo da HQ, está escrito como majestoso, corajoso e desconfiado ou colérico. Né? Inclusive, tem uma tradução que não é exatamente isso que está falando, né? Mas em francês o que ele fala é mais ou menos isso, desconfiado e colérico. Bom, e respeitado por seus súditos. Só que ele também é muito autoritário, pouco compreensível, e a autoridade dele, a legitimidade, toda hora é desafiada nos álbuns. E nesse daqui, ela é bastante desafiada. E aqui que ele fala, na apresentação fala que é respeitado por seus súditos, mas dá para perceber que ele não é respeitado por todo mundo. E nessa foto aqui dele mostra bastante que ele é bem colérico. Né? Ou seja, alguns personagens são mostrados de forma negativa, como o Abraha-Cursi, a mulher dele é Bonne-Mine. Nesse álbum tem também o Orthopedix, que é um personagem que está só nesse álbum, e a mulher dele, que é a Angine, também são mostrados de maneira bastante negativa. O Obelix é mostrado de maneira negativa também porque ele é muito facilmente manipulável. E o Ferreiro e o Peixeiro também são mostrados assim. Já o Asterix e o Panoramix são mostrados de forma positiva. Ou seja, quando você coloca uma inserção na boca do Asterix ou do Panoramix, essa inserção quer dizer uma coisa. Quando você coloca na boca de um desses personagens com mostrados de maneira negativa, significa outra coisa. E algo muito importante do Asterix, que foi crucial para que esses elementos, essas inserções políticas de Elie Gomes não causassem estranhamento no leitor, é o anacronismo, que é uma característica muito importante do Asterix. Muito importante de todos os álbuns. Né? Então, não existe muita importância, muita preocupação com a autenticidade histórica. É uma sátira da sociedade contemporânea, principalmente a francesa, e a Sabrina Aragão, que fez um estudo sobre a tradução do Asterix, ela fala que é muito fácil você perceber que a Gália é a França e a Roma é a dominação cultural dos Estados Unidos. É baseado em estereótipos e é tudo feito no mundo híbrido, né? E esse anacronismo é muito importante nesse tipo de anacronismo, né? A Kaufman mostra que tem dois tipos de anacronismo, um que quando não é muito intencional do autor, o autor que não sabia muito bem o que fazer, mas também tem outro tipo em que é quando o autor pisca para o leitor. E aí o leitor reconhece o anacronismo e a incongruência desse anacronismo, e o que segundo a Kaufman, esse anacronismo faz é desbanalizar os aspectos familiares e evidentes do nosso universo. Então, quando um leitor da época via um debate político, e foi logo depois da primeira exibição de um debate, a primeira exibição pela televisão de um debate político na França, de eleições presidenciais, o leitor francês ele começava a questionar a própria realidade, comparando com a realidade do Asterix, porque ele percebia aquela incongruência, segundo a Kaufman. E, de certa forma, esse anacronismo traz com que o simbolismo do Asterix, em vez de ser a resistência da França contra a dominação americana, isso pode ser percebido como qualquer resistência à mudança imposta, né? Um Davi e Golias moderno. No contexto brasileiro, os romanos, porque são uma potência militar que impõe um estilo de vida, que impõe uma homogeneização, a gente pode associar ao regime militar. E aí, os gauleses são as pessoas resistindo a esse regime. Só que essa associação não é tão simples assim. E eu vou falar por que isso mais para frente. Bom, então vou mostrar aqui um pouquinho da análise das traduções para vocês. Né? Então, o que eu percebo é que existiam dois tipos de inserções principais. A primeira são as inserções puramente vocabulárias. Então, você tem aqui várias palavras que eleição, eleitoral, eleito, voto, governo, política, campanha, democracia, renunciar, candidatura, várias palavras assim que foram inseridas. E, geralmente, o que acontece é uma explicitação dos temas da narrativa. Como eu falei no começo,
É claro que é uma eleição, mas eles não falavam a palavra eleição. Então, para ficar mais explícito e para colocar essa inserção vocabular, para fazer essa inserção vocabular, explicitava-se esse tema. E, às vezes, para caber essa inserção, o balão era aumentado ou a letra era diminuída. E essas inserções são quase sempre condizentes com as personagens que falam e com o momento da narrativa. E o maior alvo das críticas é o chefe da aldeia. Eu vou parar um pouco essa apresentação para mostrar para vocês alguns exemplos que eu peguei aqui. Então, eu vou começar pelo último, porque eu acho... Então, olha só. Está sempre nessa ordem. Primeiro o original, depois a primeira tradução durante a ditadura e depois a tradução feita depois. Aqui ele fala... Eu vou ler primeiro isso, porque essa tradução que foi feita depois da redemocratização, ela é bem colada, ela é quase literal em relação ao original, né? Então, ele fala assim, ó, quanto ao resto, fale com o chefe Abracursix e seus amigos. Só isso. Já na primeira tradução, ela fala assim, ó, não quero a sua aldeia. Nunca quis ser latifundiário. Essa eu acho que é o exemplo que mais traz um pouco de estranhamento, porque a aldeia não é um latifúndio, né? Mas ele colocou. Eu vou deixar por último a que eu acho mais legal, porque eu acho que é o que mais vai trazer, vai iluminar. Foi quando iluminou tudo para mim o que essa tradução estava fazendo. Mas olha só, aqui ele fala, essa tentativa de intimidação de um árbitro claramente imparcial é típica de uma certa concepção das coisas, que é bem o que ele fala aqui. Na primeira tradução ele fala assim, é típico de seu governo arbitrário. Não tem nada de governo, mas ele colocou o governo aqui. Aqui ele fala assim, essa aqui foi uma tradução que foi igual das duas vezes. O que ele fala, na verdade, é que os dois decidiram se explicar publicamente, cara a cara. Na tradução colocou, Abracursix e Ortopedix decidiram realizar um debate público. Simplesmente isso. E aqui na tradução, na segunda tradução, tá igualzinho, ó, decidiram realizar um debate público. Aqui, eu acho que é muito difícil que duas pessoas chegassem nessa mesma tradução por acaso. Né? Com certeza foi uma tradução feita feita com base na outra. Outra aqui, ó, importante, olha, esse aqui é o druida falando. Lembre que o druida é a voz da verdade. Ele fala, nem pensar, a poção mágica só pode ser usada para a nossa defesa. Nunca para lutarmos entre nós. Na tradução fala assim, a poção mágica não pode ser usada para vencer eleições. Aqui. Todo mundo está discutindo. Quem fala aqui? Se dispute, né? Todo mundo está brigando. Já todos estão preocupados com as eleições. Essa é ótima. Ele fala, quem não estiver satisfeito pode ir embora, mas aqueles que não estão satisfeitos com o nosso governo podem ir embora. Lembre-se que o chefe, quando ele fala uma coisa, ele é apresentado de maneira negativa. Então, isso que ele fala também é apresentado de forma negativa. Isso tem a ver com o segundo tipo de inserção que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Aqui, eu fiz uma besteira, fiz uma bobagem. Acabo de perder um voto. E aqui, fizemos uma bobagem convocando eleições. Eu vou pular essa. Essa aqui, essas são as melhores para mim. Porque ele fala assim, nossas leis são claras. Qualquer um tem o direito de pedir aos outros que escolham o chefe. Se a maioria ficar com ele é substituir o antigo chefe. Na tradução, ele fala assim, basta que a maioria vote nele. É uma nova moda chamada democracia. Você colocar essa palavra democracia na época em que foi feita essa tradução, é uma coisa muito proposital. E, de novo, na boca do druida. O que eu acho interessante aqui também é que não faz sentido se você for parar para pensar. Por quê? O chefe o chefe faz um tempão. O druida conhece as leis que são leis antigas, né? Mas se as leis são antigas e claras, por que na lei tem uma coisa chamada uma moda nova? Mas pela questão do anacronismo, isso passa batido. E aí a reação do chefe é essa aqui. Vou expulsá-los daqui.
que é mais ou menos o que ele fala. Mas é por isso que detesta essa tal de democracia. Ou seja, o autoritário, o colérico, tudo isso, ele não gosta da democracia. E a gente pode perceber que aqui, olha só, precisou diminuir bastante o tamanho da letra para caber tudo isso. Mas ainda assim, quem fez o letreirista ou letrista foi esperto, porque ainda assim dá para perceber que ele está falando alto. Então, voltando à apresentação. Ai, droga. Desculpa, gente. Bom, existem outros tipos de inserções que são as inserções intertextuais, que fazem referência a outros textos, né? Então, aqui, por exemplo, você tem aqueles que não estão satisfeitos com o nosso governo podem ir embora, que remete ao Brasil, ame-o ou deixe-o, que é um slogan da época da ditadura. Então, principalmente com as inserções intertextuais, existe uma associação ao chefe e o ancião também, o veteranix, a discursos autoritários e intolerantes. Bom, então, todas as inserções são marcas de interdiscursividade, né? Mas em algumas delas o que você tem é a intertextualidade, o texto aparece mais. Então, o que acontece é que, lembra-se que eu falei que o discurso da ditadura é centrípeto, né? Ele tentava centralizar e apagar todos os outros. O que Gomes fez aqui foi colocar todas essas inserções e ampliar o vocabulário político dos jovens que liam isso. Porque ele não ia ouvir falar de eleição e de discurso político e de debate político no discurso dominante da época. Mas ele via aqui. Então, traduzir a obra e publicar essa obra que tem um teor político já é uma ato de resistência, porque ela tem esses elementos políticos. Mas o que Gomes fez foi intensificar esses temas políticos, reforçando a resistência que ela fez. Então, mesmo que o discurso de Gomes não faça referência direta à ditadura, ela se forma em oposição ao discurso da ditadura militar e pluralizando o vocabulário. Mesmo quando, muitas vezes, na história, isso tem uma certa contradição, porque é uma história que não mostra a democracia como uma coisa muito boa, ainda assim, pelo vocabulário que ele apresenta, fica evidente essa oposição no discurso. E o que eu acho mais interessante é que as inserções foram costuradas de tal forma no discurso imagético da HQ, por causa das características da linguagem dos quadrinhos e as características da série Asterix, que quem não conheceu o texto-fonte não percebe as costuras. E isso faz com que palavras e conceitos do espectro político fiquem mais familiares com o leitor. E aí, remetendo o chefe e o ancião a discursos autoritários, o que acontece é que, por associação, o ridículo das atitudes deles dois é ligado às atitudes do regime militar. Então, as ideias repudiadas pelos personagens e pelos personagens de forma negativa, que são mostrados de forma negativa, passam a ser mostradas não como ridículas, mas sim como sensatas. Então, quando o chefe fala, eu odeio a democracia, e o chefe é mostrado de forma negativa, o leitor pensa, democracia deve ser bom. Então, o resultado é uma tomada de posição que não chama atenção para si. Ele só se opõe ao discurso dominante de forma bem sutil. Então, começando a encerrar aqui, né? Tem duas contradições aparentes. O primeiro é que no álbum em questão, o exército romano não está no centro do conflito. Então, você associar Roma com o regime militar não dá muito certo nesse álbum. Mas a crítica ao autoritarismo construída pela figura do chefe, do Abracur Six, já tem força suficiente para superar essa contradição também. E segundo, que nesse álbum, a representação das eleições não é positiva, porque é uma bagunça enorme, tem uma visão bastante cínica da política, porque ninguém se envolve por ideais, é sempre por interesse próprio, e
a disputa em si, a eleição em si deixa todo mundo, deixa a aldeia vulnerável aos romanos. É por causa da disputa que os romanos quase conseguem conquistar a aldeia. E o final feliz é a volta ao status quo, é o chefe autoritário voltando ao poder. Mas, por si só, o fato de Gomes ter inserido tanto vocabulário principalmente as inserções vocabulárias, já contrariam o discurso dominante o suficiente. Bom, e para terminar, né, eu acho que tem duas dificuldades muito grandes na minha pesquisa, né, que a primeira de todas foram as duas, a primeira lacuna, né, a maior lacuna de todas, que é Eli Gomes. Eu não sei quem é. Então, a minha estratégia, por não saber quem foi o agente dessa tradução, foi me apoiar nas evidências textuais. Então, o que eu fiz foi mais ou menos isso, que eu fiz um pequeno gráfico. Então, eu sabia o contexto e eu sabia o texto. Então, no meio, eu encontrei quem é esse Eli Gomes. E também, uma coisa que foi bastante complicada foi, como vocês viram, eu tinha um capítulo sobre uma coisa, um capítulo sobre outra. Então, juntar essas várias áreas do saber e vários autores, encontrar as ligações, foi muito difícil. Tanto que alguns autores aparecem em... Muitos autores, na verdade, aparecem num capítulo só e não são citados em outros. Então, se por um lado foi difícil, uma coisa que foi muito boa da minha pesquisa foi descobrir relações entre coisas muito díspares. E esse trabalho, no final das contas, foi uma grande homenagem a Eli Gomes. Que eu não sei quem foi essa pessoa, mas eu posso falar algumas coisas sobre ela. Eu posso falar que ela teve uma coragem muito grande para se arriscar num período muito perigoso. Eu posso dizer que ela teve uma astúcia de perceber, e eu posso também falar que ela teve a astúcia de perceber a oportunidade de contrariar o discurso dominante e agir nessa oportunidade. E esse trabalho, quando eu comecei a fazer isso, foi em 2011. Quando eu comecei a estudar Asterix e essa tradução foi em 2011, faz muito tempo. Com o tempo, esse trabalho começou a ganhar mais e mais relevância, porque eu percebi que certos discursos podem voltar a ser dominantes. Então, eu espero que esse trabalho inspire outros tradutores a seguirem o exemplo de Eli Gomes, a terem uma marcação bem política bem clara e bem consciente nas traduções, porque a gente está numa época em que existe censura de novo, não da mesma maneira, mas ela voltou a ser praticada. E o discurso dominante é muito parecido com o discurso dominante da ditadura. Então, eu espero que isso inspire outros tradutores a seguirem o exemplo de Eli Gomes. Muito obrigado. Muito bom. O Robson levantou a mão. Pode falar, Robson. Boa noite. Parabéns, Gustavo. Como eu coloquei lá, né, me impressiona cada vez mais as possibilidades infinitas de trabalhar quadrinhos, né, em várias abordagens. Para mim, quadrinho há muito tempo já é uma abordagem acadêmica mesmo, de pesquisa, né? Quer dizer, todos os encontros já deviam ter lá só uma abordagem própria de quadrinho, porque todas as áreas do conhecimento, com certeza, tem formas de desenvolver trabalho. E é a primeira vez que eu vejo tradução, não sei se o seu é o pioneiro, mas parabéns. E queria te fazer duas, não sei se eu pergunto, só curiosidade. Primeiro, Eli Gomes não seria um pseudônimo? E você desconfia que seria alguém? E a segundo, em sua opinião, de forma geral, qual a sua opinião sobre a tradução dos quadrinhos? Em geral, o resultado, efeito... Do Asterix? Não, geral em quadrinhos. Em geral? Não, sobre tradução. Sobre tradução, se infere muito, se baixa a qualidade, se atrapalha, da sua visão em geral. Olha, muito obrigado e parabéns. Obrigado. Eu posso dizer que eu estou longe de ser o primeiro a estudar tradução de quadrinhos, mas eu acho que juntar a questão da ditadura militar, uma questão política na tradução de quadrinhos, eu não vi nenhum trabalho específico sobre isso. Eu vi sobre tradução, tem vários trabalhos muito bons sobre tradução de quadrinhos, inclusive sobre tradução do Asterix em específico. Tem um trabalho da Sabrina Aragão, que também fez parte da minha banca, que foi essencial para eu começar o meu trabalho, e ela estudou a tradução mais recente da Record, do Asterix, e a tradução também do Tintin. É um trabalho muito interessante, a dissertação de mestrado dela, eu recomendo.
A sua primeira pergunta, agora eu esqueci qual foi a primeira pergunta, desculpa. Eu lembro. Eli Gomes. Verdade. Sim, eu coloco na minha dissertação, eu não falei hoje, mas eu até avento a possibilidade de que Eli Gomes era o nome do tradutor que eles colocavam, a editora colocava, quando eles achavam que ia dar problema com a censura. Então, para a censura não encontrar nenhuma pessoa especificamente, eles colocavam isso. Pode ser. Pode ser que seja o pseudônimo de uma pessoa específica? Pode ser, realmente. Mas eu realmente não sei. Eu não consegui encontrar nada. Eu tentei entrar em contato com pessoas da Record para... Ninguém responde. Tentei entrar em contato com o Jorge Pontual, porque ele também fez parte da primeira tradução, para ver se ele tinha algum contato. Ninguém me respondeu. Então, foi uma coisa... Chegou uma hora que eu desisti de encontrar quem é Eli Gomes, porque quem era a pessoa especificamente não importa, mas a persona foi o que mais importou. Quanto à minha opinião em geral em tradução de quadrinhos, tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem tradutor bom, tem tradutor ruim. Obviamente que por questão de espaço, principalmente, porque geralmente tem uma regra mais ou menos que, em geral, uma tradução do inglês para o português especificamente, a tradução fica geralmente 35% maior. Então, se for um livro de 100 páginas de inglês, ele vai ficar com 135 páginas, um livro de literatura prosa, assim, em geral. Então, você imagina que esse espaço no balão do quadrinho é muito importante, né? Então, o tradutor de quadrinho, ele vira um grande mestre da concisão. Perde essa informação, obviamente, mas isso são nossos do ofício. É bem parecido com tradução de legenda de filme. Né? Você tem um espaço, você tem que no caso é o tempo, né? Também na legenda, e você tem que colocar todas aquelas informações e você tem que pensar o que é mais relevante. E isso vai, obviamente, da interpretação do tradutor, porque o tradutor é, antes de tudo, um leitor. Então, às vezes, o que para mim não era tão importante, para o tradutor foi e vice-versa. Então, às vezes, você fala, nossa, que tradução ruim, ele não traduziu isso. Mas, às vezes, é porque o tradutor conscientemente não traduziu aquilo. Eu acho que a pessoa que mais entende de tradução de quadrinho no Brasil é o Érico Assis, e ele tem vários trabalhos publicados sobre isso. Eu recomendo todos eles, ele é muito bom. Incluindo a tese de doutorado dele. Roberto, você quer fazer uma pergunta? Roberto, pode falar? Claro. Parabéns pela pesquisa, pela apresentação, muito boa, pelo aspecto da tradução de quadrinhos, da análise dos quadrinhos do Asterix. Eu comecei a ler o Asterix naquela época, eu era criança, né, mas comecei a ler naquela época. E eu só queria falar que eu publiquei um artigo sobre o Asterix em 1994, na revista Comunicação e Sociedade, da Universidade Metodista de São Bernardo. Chama Asterix, Quadrinhos e Resistência Cultural. Né? E eu utilizei como metodologia a semiologia de linha francesa. E ali eu faço uma comparação do Asterix e Obelix com outros personagens de quadrinhos, de desenho animado, de literatura. Essa revista Comunicação e Sociedade está digitalizada, tá? E eu publiquei esse artigo no número 21 dessa revista, começo de 94. Mas eu vou anotar isso agora mesmo. Tenho muito interesse, claro. Muito. Então tá. É só isso que eu ia falar. Se vocês quiserem, eu passo o link. Nossa, eu queria ter encontrado esse artigo antes no momento que eu estava fazendo a minha dissertação. Ia ser muito útil. Tá, vou passar o link para vocês aqui. Muito obrigado. Eu acho que é interessante fazer esse trabalho da Eli, do Eli, de tradução do Asterix, né? Ele poderia ser comparado à tradução que os chilenos, na época do Allende, fizeram dos quadrinhos Disney. Né? Só que com o objetivo de disseminar a ideologia socialista. Né? Quando faziam a tradução dos quadrinhos Disney, modificavam o conteúdo, e o Roberto estudou isso, né? Sabe melhor do que eu, eles modificavam o conteúdo dos quadrinhos para defender aquilo que eles queriam mostrar. E, inclusive, os que escreveram o Paraleiro Pato Donald, o Dorf e o Mantelar, seguiram essa linha e, inclusive, modificaram alguns quadrinhos. Acho que o Roberto pode explicar
um pouco melhor sobre isso, né? Mas então, veja, quando você defende, Gustavo, que os tradutores assumam a mesma postura que a Eli, você não acha que você está exigindo dos tradutores que eles tenham uma atuação que não está ligada ao seu fazer em si, ou seja, à tradução, mas ou seja, está exigindo uma postura política do tradutor e que ele interfira na mensagem que ele está traduzindo? Estou te provocando. Claro, mas é uma pergunta perfeitamente válida. Isso está na base do que é tradução. Porque nos estudos da tradução, isso já é uma coisa bastante estabelecida de que não existe tradução neutra. Sim. Não tem como. Não tem como. Então, de qualquer maneira, o tradutor vai interferir. E tem um livro muito interessante que chama Tradução, Reescrita e Manipulação da Fama Literária, do André Lefebvre. É um dos livros mais interessantes sobre tradução que eu já li. E ele faz um apanhado histórico de várias traduções feitas, num dos capítulos, várias traduções feitas de uma peça do Sófocles. E aí, tem uma parte na peça que ele fala assim, ele fala, traga aos soldados, nem que seja pelo pênis. E aí, ele pegou várias traduções feitas em várias línguas, inclusive, de como essa parte foi feita. Quando você está em épocas em que tudo tem um pouco mais de pudor, ou muito mais, então, que falava assim, nem que seja pela orelha, nem que seja pelo nariz, nem que seja pelo braço. Então, sempre cortava isso. Agora, então, nesse caso, nunca ninguém fala assim, esse tradutor interferiu no texto. Por quê? Porque vai de acordo com o discurso dominante. Só existe reclamação quando o tradutor vai contra o discurso dominante. E, de qualquer maneira, como eu disse durante a apresentação, o tradutor é o primeiro leitor. Antes de tudo, é um leitor. Ele vai interpretar. Não tem como isso acontecer. Então, ele tem que interferir. Talvez, o que o senhor falou que eles fazem no Chile, de mudar todo o teor e conteúdo, seja um passo além. Mas isso depende muito da época política. E depende muito da intenção do tradutor também. E aí, quando eu pergunto, a última coisa que o senhor falou foi ir além da função do tradutor. Aí a pergunta que eu faço é, qual é a função do tradutor? Porque você que estuda, me responda. Acho que nem os estudos da tradução conseguem ter uma versão definitiva. A definição, o que é a história em quadrinho, né? Ninguém consegue chegar numa definição definitiva que agrade a todos, na verdade. Não existe consenso. Né? Talvez o MacLeod chegou mais perto, mas mesmo assim. Agora, os tradutores também têm essa questão de qual é a função da tradução? Depende muito do contexto. E como o tradutor, além de leitor, ele também é escritor, né? No podcast do Érico Assis, eu esqueci o nome dos outros dois, mas é um podcast, Notas dos Tradutores, né? Bem interessante, inclusive. Ele fala, né, que é o trabalho de quem inventa com o trabalho dos outros. O tradutor, quando muitas vezes, ainda mais quando ele trabalha com arte, ele tem que ter criatividade. E criatividade é interferência, não tem como o tradutor não interferir. Né? Então, o que a gente pode discutir é o quanto ele pode interferir. E isso vai variar muito da opinião de cada um. Eu acho que tem um limite, obviamente. Mas como eu sou de esquerda, eu acho que os chilenos estavam certos. No caso do paraleiro Pato Donald, que o Valdomiro citou, eu não tenho a edição chilena. Então, eu não sei se no original já havia essa mudança no texto dos balões de fala dos personagens. Como o livro é uma análise dessas histórias em quadrinhos, alterar o texto do ponto de vista acadêmico não é correto. Tá? Agora, eu não sei, como eu não tenho edição chilena, eu não sei se isso aconteceu na tradução para o português feita pelo Álvaro de Moya. Então, pode ter sido feita pelo Matelaro, pelo Dorfman,
mas pode ter sido também feita pelo Álvaro de Maia para a edição brasileira. De qualquer forma, nem o Dorfman, nem o Matelar consideram essa obra mais. Eles dizem que é uma cartilha política e não entra na bibliografia deles, dos próprios autores. Nossa. Eles não consideram mais. Tá? Então, aí eu acho complicado, porque é um trabalho científico, eles não estão traduzindo para publicar numa revista, é um trabalho científico de análise e eles estão alterando o objeto. Sim, depende do contexto, né? Exatamente. No contexto, isso não foi adequado. Não foi, no contexto, não. Pois é. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que é algo que teve, que ele Gomes fez, né? Que essas inserções, elas não podiam ser de qualquer jeito. Tinha que ter uma inteligência para poder colocar... Então, eu imagino que quando eles trocaram o conteúdo do balão, tinha que fazer sentido com o Pato Donald, tinha que fazer sentido com o discurso magético, não podia ser mudado. Não. Né? Existe uma inteligência. Agora, quanto à intenção, se é válido ou não a intenção, é outra coisa. Mas que existe um trabalho interessante aí, eu acho que é realmente interessante. O Robson levantou a mão. Vamos só ouvir a pergunta do Robson e depois a gente já passa para o Mário. Robson. Não, só o teu posicionamento por inserções. Foi, então, bem político também, né? Sim, sim. Muito, muito político. Perfeito. Obrigado, então. Muito bom. Eu que agradeço. Então, agradeço ao Gustavo, acho que tem um trabalho interessantíssimo. Não sei se já está disponível na plataforma Lattes, na CAPES? Eu ainda acho que não está, mas porque eu ainda tenho que fazer algumas alterações, mas eu acho que em breve já vai estar. Então, aconselho todos que, quando estiver disponível, que leiam o trabalho do Gustavo, que é bem interessante. Você vê que é uma abordagem bastante inédita na área de tradução, né? Eu acho que só isso já vale o trabalho dele e realmente que tenham outros trabalhos nessa linha e que nós precisamos bastante. Então, parabéns, Gustavo, muito obrigado pela sua apresentação. Eu que agradeço. Novamente, agradeço o convite, professor.